Continuando então com a parte de calorimetria, nós vamos ver agora o segundo termo, que é a termologia. Vamos entender um pouquinho seus conceitos? A termologia, então, é o estudo da temperatura. Então, na calorimetria, nós vimos só os conceitos de calor. Na termologia, nós vamos analisar quais são as áreas relacionadas à temperatura e o fenômeno, né, que vai aquecer e vai resfriar os corpos. Então, o conceito de temperatura aí pra gente. A temperatura ela é associada ao nível de agitação das moléculas. Então, se o nível de agitação das moléculas é grande, essa temperatura vai ser maior. Se o nível de agitação das moléculas é menor, essa temperatura com certeza será menor. E aí, para vocês no slide, tem o comportamento das moléculas, né? No menor estado de agitação e no maior estado de agitação. É importante lembrar, relacionado a isso, dos pontos de fusão e de ebulição. Lembrem que para haver mudança de estado físico, é necessário que ocorra agitação das moléculas. Então, se elas estão menos agitadas, a gente tem o estado sólido. Se elas estão mais agitadas, aí a gente tem as mudanças, estado líquido e gasoso. Aqui, rapidinho, para relembrar, o conceito de calor. O calor vai ser a energia que passa de um corpo para o outro. E à medida que essa energia vai passando, a gente tem a temperatura sendo influenciada. E essa temperatura é o que vai permitir um equilíbrio térmico. Então, à medida que o calor passa de um corpo para o outro, essa temperatura aumenta e a ideia é que essa temperatura fique igual, ou seja, ocorra um equilíbrio térmico, que os dois corpos estejam numa mesma temperatura. Então, não existe a ideia de, eu estou pegando friagem. Na verdade, não é isso que acontece. É o seu corpo que está perdendo calor para o meio. E se isso continuar a acontecer, o seu corpo vai resfriando, ficando cada vez mais frio, vai chegar ao mesmo nível de equilíbrio térmico, né, que o meio ambiente, se o meio ambiente estiver muito frio, por exemplo, e aí pode haver um choque térmico, que é uma perda brusca de temperatura, e a pessoa começar a passar mal por causa disso, tá bom? Então não é a friagem que chega até a gente, é o nosso próprio corpo que perde temperatura, que perde calor. E quais instrumentos são necessários aí para fazer essa medição, né, de temperatura? Nós utilizamos os termômetros. Aí eu tenho uns tópicos relacionados a eles para vocês identificarem. Os termômetros são instrumentos usados na determinação de temperatura de um corpo, né, para saber se a temperatura está baixa ou está alta. Ele é muito comum e deve ter uma substância termométrica para fazer essa variação. Geralmente o mercúrio que é utilizado. Então, dentro do termômetro tem uma substância que vai indicar qual é a variação de temperatura, ou seja, se a temperatura estiver alta, essa substância vai dilatar, e se a temperatura estiver baixa, essa substância vai encolher. E esse valor vai corresponder ao valor de temperatura que quer ser identificado aí. Aqui alguns exemplos de termômetros para gente. Termômetro para ambiente, na indústria, o termômetro utilizado em casa, né, no hospital. Então, ele é o instrumento principal nessa situação. Cada um dos países identifica as temperaturas relacionadas aí ao seu país. Isso, temperatura das pessoas, temperatura de meio ambiente, né? Como a gente vai identificar qual é o valor máximo e qual é o valor mínimo de temperatura, tudo isso. É através de uma escala termométrica. Cada país, né, cada continente, digamos assim, desenvolveu a sua escala termométrica. Então, ela é bem diferenciada em diversos locais do mundo. Então, o que ela é? Um conjunto de valores numéricos que corresponde à temperatura. E depois ela vai definir quais são os estados térmicos, ou seja, quais são os estados sólido, líquido e gasoso. Então vamos ver como é que ela é feita? Primeiro, escolher duas faixas fixas de temperatura, de fácil reprodução, que serão denominadas de pontos fixos da escala. Depois, a gente vai atribuir valores numéricos aos pontos fixos e depois vamos dividir aí pelo intervalo em partes iguais. Isso aí é a construção de uma escala, tá, gente? Então, primeiro aqui um ponto fixo relacionado à primeira escala, depois o segundo ponto relacionado também à escala. O primeiro vai ser o ponto como se fosse um ponto de fusão e o segundo um ponto de ebulição, só para ficar mais fácil aí o entendimento. Sabendo disso, 3 escalas são mais utilizadas aí ao longo dos nossos estudos e nós vamos conhecê-las. A primeira é a escala Celsius, é a mais utilizada inclusive aqui no Brasil. Ela é denominada uma escala centígrada e o ponto fixo
corresponde ao zero, né? O 0 graus Celsius é o ponto mais baixo e o ponto 2 é o 100. 100 graus Celsius é o ponto mais alto. Então, o 0 vai ser o ponto de fusão, 100 o ponto de ebulição. E a sua denominação é feita com o número seguido de um ordinal da letra C. O C porque é uma homenagem ao cientista inventor da escala, né? O Anders Celsius. E o símbolo de grau, que é uma bolinha aí ao lado do C. Então, essa é a primeira escala. A segunda é a escala Fahrenheit, muito utilizada nos Estados Unidos e na Europa. Nessa escala, o primeiro ponto vai ser o 32 e o segundo ponto 212. Então, 32 é correspondente a um ponto de fusão e 212 é o ponto de ebulição. A sua denominação é feita com o número também, né, representando aí o símbolo, a letra F. Então, aqui, o ponto relacionado a ponto de fusão vai ser o 32F e aqui o ebulição 212F. Esse 130 aqui é um exemplo, né, do grau que a gente vai estar utilizando. E a terceira escala é a escala Kelvin, sendo que esse tipo de escala ela é muito comum nas partes científicas, né, em laboratórios, em universidades, ela é muito utilizada para análise de experimentos, porque ela é conhecida também como escala absoluta. Então, está aqui marcado para vocês que ela é usada pelo sistema internacional, justamente dentro da área científica. Tá? O ponto de fusão dela vai ser o 273 e o ponto de ebulição o 373. Então, são valores atribuídos aí que vão ser características da escala. E o símbolo dela é a letra K, mas esse símbolo não tem a bolinha, né? Não tem o grau. Então, preste atenção aí nessa questão também. Informações aí sobre a escala. O zero absoluto é a temperatura mais baixa, tá? Para vocês saberem que pode ser obtida. No caso da escala Kelvin, o zero absoluto vai valer menos 233. Então, é a temperatura mais baixa que uma substância, né, pode ter, no caso, para a escala Kelvin. E esse zero absoluto, ele é possível de se conseguir? Então, aqui, vamos saber a possibilidade de conseguir esses valores de temperatura está relacionada à conversão entre as escalas. E para poder fazer essa conversão, nós iremos aplicar as fórmulas. Aqui eu tenho os 3 termômetros relacionados às 3 escalas, só para vocês verem que elas se equivalem, né, que elas seguem o mesmo parâmetro. E aqui vamos conhecer a fórmula. Para converter de Celsius para Fahrenheit, de Fahrenheit para Celsius, eu usarei essa mesma fórmula aqui, onde temperatura em Celsius está relacionada aos seus pontos máximos de fusão. Essa fórmula aqui foi modificada, né, e melhorada para poder utilizar e ser aplicada aí no nosso dia a dia, aonde a fórmula utilizada vai ser essa daqui de baixo, ó. Temperatura em Celsius dividida por 5 vai ser igual a temperatura em Fahrenheit menos 32, que é o valor aqui utilizado na escala, dividido por 9. Isso para converter de Celsius para Fahrenheit, de Fahrenheit para Celsius. E nesse segundo exemplo aqui é quando eu precisar converter para a escala de Kelvin, tá? Então, se eu precisar modificar de Kelvin, eu vou utilizar a de Celsius relacionada a Kelvin e a de Fahrenheit também relacionada a Kelvin. Então, para a gente poder entender melhor, vamos a alguns exercícios resolvidos para vocês verem como é que é feita essa conta? Vamos aí então a um exemplo resolvido. Nessa primeira questão, em um dia muito quente, um termômetro graduado na escala Fahrenheit indica 104 graus Fahrenheit. Um termômetro na escala Celsius estaria indicando nesse local 104 graus Celsius, 30, 45, 50 ou 40 graus Celsius. Então, nessa questão, nós vamos estar fazendo uma conversão da escala Fahrenheit para a escala Celsius. Aplicando a fórmula, teremos TC dividido por 5 igual a TF menos 32 dividido por 9. A temperatura que está na questão é 104 graus Fahrenheit. Eu quero saber quanto equivale em graus Celsius. Então, substituir aqui o 104 na letra F correspondente e agora eu vou descobrir quanto vale em graus Celsius. 104 menos 32 dá 72. Então, na minha terceira parte aqui da equação, eu terei C dividido por 5 igual a 72 dividido por 9. Esses valores aqui, 5 e 9, são da própria fórmula, ok? Como é que eu vou resolver
esse esqueminha aqui eu vou resolver como uma proporção. Então, vai ficar, eu posso fazer 72 vezes 5, ou C vezes 9, ou então fazer essa divisão logo direto. Fazendo a divisão, eu tenho 72 dividido por 9 igual a 8. Aqui eu tenho que aplicar a proporção de qualquer forma, certo? C vezes nada, né? Ou vezes 1 que está aqui embaixo é C. 5 vezes 8 é 40. Então, a minha temperatura em Celsius é igual a 40 graus. Letrinha E aqui na opção. Agora, nesse segundo exemplo, eu vou passar para Kelvin, utilizando aí a escala. Então, observando aí comigo. O nitrogênio a pressão de 1 atm, uma pressão atmosférica, se condensa numa temperatura de menos 392 graus numa escala termométrica X. Então, pode ser qualquer uma das escalas. O gráfico abaixo representa a correspondência entre essa escala e a escala Kelvin. Tá? Então, pode ser tanto a escala Fahrenheit quanto a escala Celsius, mas correspondente à escala Kelvin. Em função aos dados apresentados no gráfico, podemos verificar que a temperatura de condensação do nitrogênio em Kelvin é dada por... Aí eu vou analisar aqui o gráfico. Olha, quais são os valores que eu tenho aqui? A escala é X, eu tenho um zero absoluto e tenho uma temperatura máxima de 200 graus. Tenho aqui o ponto de fusão em Kelvin e o ponto de ebulição em Kelvin também. Então, todos esses valores, gente, eu vou fazer uma correspondência, eu vou fazer uma proporção para poder aplicar a escala Kelvin. Então, vamos ver como essa correspondência é feita? Fazendo aqui a igualdade, eu terei a escala termométrica X menos 0, né, que é o valor que eu tenho lá no início do gráfico, dividido por 200 menos 0, que também é o valor, correspondendo à escala Kelvin. Aqui eu peguei todos os valores relacionados à escala Kelvin. K de Kelvin, que é a temperatura que eu quero descobrir, menos 273, que é o ponto de fusão, dividido por 373 menos 273, ou seja, ponto de ebulição menos ponto de fusão. Resolvendo aqui essa primeira parte. Essa ideia aqui, gente, é uma equivalência, ou seja, é uma proporção que eu montei para tentar descobrir qual é o valor dessa temperatura X da escala, tá? Eu ainda não é a aplicação na escala Kelvin, a gente vai ver mais para frente. Então, seguindo aqui, x menos 0, x, 200 menos 0, 200. Então, x sobre 200 é igual a k menos 273. 373 menos 273 é 100. Então, resolvi aqui a primeira parte. Agora, como é que eu posso fazer? Né? Multiplicar inverso ou então fazer aqui uma segunda equação. Nesse caso aqui, o que eu pude fazer também foi cortar os zeros para simplificar os valores. Então, ficou assim. Cortando esses zeros aqui, eu tenho 2 e aqui ficaria o número 1. E esse x aqui eu substituí por menos 292. Esse valor está lá na questão, é o valor que a questão me deu. Então, ficou menos do 392 dividido por 2 igual a k menos 273. Agora, nessa situação aqui, eu vou começar a fazer a transformação para a escala Kelvin. Menos 292 dividido por 2 dá menos 193. Essa aqui, então, seria o meu valor de temperatura. E essa a fórmula de modificação para Kelvin, igual a K menos 273. Agora fica fácil, gente, porque é uma equaçãozinha de primeiro grau. Eu vou modificar aqui as posições, né? Menos 193 passa para cá, mais 193. E esse menos 273 permanece aqui menos 273. Então, trocando aqui os sinais, eu terei mais com menos, dá menos. Então, 273 menos 196 é igual a 77. 77 é a minha temperatura aí em Kelvin que eu acabei de descobrir. Então, a opção correta, letra B, como vocês podem estar vendo aqui nas opções. Ok? Então, é bem fácil, gente. Basta ter atenção a essas conversões. É a aplicação da fórmula e seguir o passo a passo. Então, vamos fazer aí as nossas atividades da lista. Qualquer dúvida, podem estar fazendo suas perguntas. Sigam fazendo as atividades. Tchau, tchau. Até o nosso próximo vídeo.